Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Mais Pets Podcast. E hoje o nosso podcast tá um tanto quanto exótico. E eu não vou falar por que agora, porque antes a gente vai apresentar para vocês o nosso parceiro iPatas, né, Renata? É isso aí, gente. O iPatas é um app de delivery, tudo para pet. Que você precisar de alimentação, ração, medicamentos, caminhas, acessórios, serviços também, você encontra lá. E o melhor de tudo, a gente tem um cupom nosso de desconto, gente, com 20% de desconto. É só baixar o aplicativo, colocar lá no cupom de desconto Mais Pet Podcast 20, tudo maiúsculo. E é um cupom usaço, viu, gente? Abaixa bem o valor, né? É isso aí, gente. Então tá. Gente, estamos aqui com um ilustre convidado, muito bacana, muito simpático, o Dr. Thiago Lima. Seja muito bem-vindo. Seja bem-vindo, doutor. Thiago, nós gostaríamos de saber, você é formado em medicina veterinária? Isso. Eu gostaria de saber aonde foi a sua formação e com que você trabalha. Tá. Eu me formei em 2015 pela Unicesumar. E durante a minha vida pós-faculdade, eu acabei seguindo um caminho para a área um tanto quanto exótico, que foi para a medicina de animais exóticos e silvestres. Show de bola. Gente do céu, olha, primeiro que eu já nem imaginava, né? E um dia tá falando com alguém assim tão especialista, né, em animais exóticos, gente. E o que é legal. animais exóticos, doutor? Tá, depende muito do contexto que a gente está falando, né? Mas para o pessoal entender, basicamente é o seguinte: animais exóticos são animais que não pertencem à nossa fauna, certo? Então, uma lhama é considerado um animal exótico, uma cacatua é um animal exótico, porque não pertence à nossa fauna, certo? E um tigre, uma onça? Um tigre, ele é exótico, porque a gente não tem tigre no Brasil, certo? Mas uma onça pintada não é considerado um animal exótico, e sim um animal silvestre. Tá? Então assim, até uma calopsita é considerado um animal exótico, porque ela não faz parte da nossa fauna. E tem tanta gente que tem em casa, né? Justamente. Né? E muitas pessoas acabam não entendendo esses termos, né? Então assim, eles têm animais exóticos em casa. E você pode ter animais exóticos em casa. Só que quando a gente joga isso para a clínica de pequenos, cães e gatos, todos os animais são exóticos. Né? Porque não fazem tanto parte da nossa rotina. Então a gente deixa exótico para todos eles, mas existem essas classificações. Ah, legal. Então, assim, só faz um resuminho ali pra nós, doutor. São animais exóticos, silvestres e selvagens. Isso. São essas três... Basicamente, isso. Então, Que legal. exótico não pertencem à nossa fauna, silvestre são animais que pertencem à nossa fauna e selvagens são animais de vida livre. Animais selvagens mesmo, que a gente só encontra na mata, seja no cerrado, então assim, são animais que a gente não tem contato. E a gente falando de pet, deles a gente conseguiria ter pets, então, exóticos e silvestres. Porque Sim. os selvagens são de vida livre. Isso, a gente nunca vai ter uma onça pintada em casa. Né? Ai, Então, com assim, certeza, né? Pelo amor de Deus. Então assim, porque é uma que não é autorizado isso, mas assim, é animal de vida livre. Um animal que não aceita o contato com o humano. Né? Mas assim, hoje existem animais silvestres que a gente pode ter em casa legalizado. Entendi. E doutor, né, você acabou de falar que tem muitas pessoas que têm animais exóticos em casa. É fácil conseguir a legalização? Tá. Hoje existem várias formas de você ter um animal em casa, certo? Então assim, hoje existem vários criadores legalizados, certificados, que você pode comprar animais com eles tranquilamente. E ele é um animal seu que ninguém nunca vai interferir nessa questão. Então assim, o IBAMA, quando você adquire um animal legalizado, não tem porque, a não ser se for maus tratos, né, dele ir tomar isso seu jamais. Então, assim, hoje existem alguns animais autorizados, existem várias portarias, várias normativas que autorizam a criação desses animais em cativeiro. E os filhotes desses animais podem ser revendidos como pets. Então hoje você consegue ter acesso a araras, a papagaios, a tigres d'água, então, assim, jabuti,
que são animais que a gente seria são da nossa fauna, né, mas a gente pode adquirir eles legalmente. Isso sim. E o processo é difícil? Você compra o animal. Compra o animal e precisa de um documento? Sim, ele vem todo com uma documentação, ele vem muitas vezes chipado para poder identificar quem é quem, anilhados, tudo para poder identificar que aquele animal é realmente ele. E eu, assim, né, gente, a gente fala muito sobre compra de animais ilegais, né? Que eu acho muito importante estar falando sobre isso. Para você comprar um animal, você tem que saber de onde você está comprando. E também, se for ilegal, não vem com essa documentação. Não vem. E aí sim a gente vai para a parte da ilegalidade. E mesmo legal, tem todo um cuidado com os filhotes, né? Porque a gente vê aí reportagens de araras, papagaios vindo em garrafa PET, na estrada, no caminhão. A gente sempre tem alguns estudos, né, que mostram que para cada animal vivo que você compra, pelo menos de 10 a 15 morreram até chegar isso para você. Então, se a gente pensar em uma arara, principalmente ali a azul, que é extremamente ameaçada de extinção. Então, assim, se você comprar uma arara ilegal azul, 15 filhotes morreram até chegar esse animal para você. E como, né, e assim, como que eu vou saber, porque o vendedor vai falar pra mim que é legal, né? Como que eu saberia que é ilegal? Existe como você fazer essas consultas no site do IBAMA, né? E assim, um animal legalizado, a gente pensando em Psittacídeo, né? Que é a família das araras, papagaios, maritacas, todos eles vêm anilhados. Então, nessa anilha vem um número com a identificação do animal. Então isso é até uma segurança para a pessoa. Então recentemente a gente teve um caso aqui em Maringá de uma arara legalizada que fugiu. Teve toda uma mobilização para conseguir capturar esse animal novamente. O que é anilhado? Desculpa, doutor. Anilhado é como se fosse um anel, uma pulseira no pezinho dele. Certo, com tem um código. Tem um código, tem um número. E a microchipagem? É microchipagem que fala? Tem também, né? Mas o mais comum que a gente encontra é a anilha. Anilha. Então essa anilha você digita o número dela no sistema, ele mostra o seu endereço, o seu telefone, o nome daquele animal, o dia que ele nasceu, tudo certinho. Então assim, já teve vários casos de animais que conseguiram voltar para casa por conta da anilha. Então além de ser uma segurança, é um documento assim, extremamente importante. Então com essa anilha você consegue transportar o animal. Então eu vou para a praia, quero levar minha arara junto comigo. Você pode, né? Porque é um animal legalizado. Tem toda a documentação. Então é comum a gente atender esses animais legais que eles vêm com uma pastinha cheia de documento. Entendi. Para eu ter um animal desse porte, né? Eu sei que eu tenho que ter um espaço, não sei se é um viveiro, né? Ou uma gaiola, estrutura física, eu não sei. O IBAMA ou alguém, né, algum órgão, ele vai até a residência, sempre está fiscalizando? Tá, se eu não me engano, não existe nenhuma normativa que obrigue você a ter uma estrutura ideal para ter determinado animal. Tá, então assim, claro que a gente sempre busca pelo bem-estar animal. Sim. Né? Então assim, um local correto, uma boa alimentação, um bom manejo, para a gente até não ter depois problemas de saúde relacionados a esse animal. Mas assim, hoje tem arara em apartamento, hoje tem arara em chácara, então assim, são animais que se adaptam e a gente tem um bom controle disso. Então eu, por exemplo, uma pessoa comum, eu posso buscar um animal desse e fazer a compra, desde que ele esteja legalizado, tudo, eu consigo comprá-lo. Isso mesmo. Eu posso jogar lá no IBAMA alguma loja específica ou eu consigo? Tem vários hoje criadores, aqui na região a gente tem um. Tá? Então assim, ele faz a venda de arara, de Psittacídeo principalmente, né? Que é esse grupo. Então você consegue reservar o seu filhote e comprar o seu filhote tranquilamente. E macaco, eu consigo ter? Sim. A gente já atendeu vários animais primatas, né, na clínica, assim, e eram animais chipados, porque daí o macaquinho não dá para você colocar uma anilha, porque ele vai tirar de alguma forma. Mas assim, eram animais legalizados, comprados em criadores, muito certinho. E ela tinha mais documentos, assim, do que eu falo que eu, assim, de tanto documento que ela tinha. Isso comprova que nunca foi maltratado, que não foi tirado da família. Ela tinha vários exames, ela tinha alguns PCRs para determinar que ela era livre de várias doenças. Então, assim, ela tinha vacinas, era muito certinho. Doutor, então, se eu, por exemplo, decido ter um animal desse, aí eu poderia, por exemplo, marcar uma consulta com você e você me fazer toda essa orientação de manejo.
Porque isso seria importante, né? Sim. O manejo eu acredito que seja mais importante para manter o animal bem, né? Do que simplesmente, sei lá, só espaço físico, alguma coisa assim. Sempre tem que eu comprei, aí eu preciso... Isso. Recentemente eu fiz uma consulta muito legal, que foi uma consulta de orientação. Foi a família na clínica, reservou um horário comigo, eu estava esperando um animal e chegou a criança e o casal. E lá eles foram para tirar dúvidas. Antes de comprar? Antes de comprar. E o que eles queriam comprar? Entendeu? Então assim, eles estavam na ideia de comprar uma ave, mas daí a gente conversando, eles viram que a ave não era a melhor opção para eles. Né? Então se eles falaram, não, Thiago, então a gente vai para um coelho. Né? Porque a filha gosta muito de animais e não queria um cachorro nem um gatinho. Né? Então assim, já era uma criança ali de uns 12, 13 anos, então já tinha um bom entendimento e a mulher falou, né, a esposa falou que ela ia ser a responsável por cuidar do animal. Então quando eu comecei a falar todos os cuidados que deveriam ter, até ela mesma falou, acho melhor não. Né? Então foi onde a gente optou por uma outra espécie. Então o ideal era sempre fazer isso, né? Porque até, exemplo, no Parque do Ingá, a gente ia lá andar, tinha várias tartarugas, vários tigres d'água. E metade daqueles animais que estavam lá não eram porque eram de lá, foram introduzidos de forma ilegal. Então você compra aquela tartaruguinha super bonitinha, verdinha, de mais ou menos uns 10 centímetros, começa a alimentar de uma forma errada, tem um local errado, o animal começa a crescer. Então assim, você compra um filhote, mas ele vai ter toda uma vida. Então ele vai se desenvolver, ele vai crescer, ele vai começar a se alimentar mais e o aquário dele, o terrário que ele precisa, vai crescer também. Tem que expandir. Isso, e muitas pessoas daí começavam a pegar esses animais e soltar lá escondido. Levavam dentro de mochilas e soltavam. Meu Deus. Tanto que fizeram vários estudos para fazer controle populacional, tanto que vários animais tinham números marcados em cima das carapaças para poder identificar quantos animais tinham. E de onde que estavam surgindo todos esses animais. Então assim, é muito específico, você tem que ter muita responsabilidade para adquirir um animal. E assim, se a gente pensa em psitacídeos e tigre d'água e quelônios, eles vivem muito. Então assim, eu sempre falo que esses animais são herança. Você tem que gostar, mas seus filhos também. E provavelmente vai para eles depois. Então assim, é comum a gente atender animais de 20, 30... Igual o papagaio. O papagaio dura anos, né? O papagaio pode chegar até 75 anos, mais ou menos. Tudo depende da forma que é criado. Então, assim, o papagaio da minha bisavó está vivo. Então, assim, a minha mãe conheceu ele quando era criança, eu conheci ele, meu sobrinho já conheceu ele, então, e está na família ainda. Tem histórias de tartaruga que vivem, sei lá, muitos anos. E isso que a gente está falando de uma espécie específica, que é o tigre d'água. Mas e jabuti, que pode chegar a 80? E cobra? A cobra eu também posso colocar o chip como... Isso. Então assim, hoje existem vários criadores e várias espécies, né, e raças de serpentes. Então assim, cada uma também tem as suas classificações e as suas necessidades. Eu posso ter uma venenosa? As venenosas não são autorizadas, tá? Hoje a gente consegue comprar basicamente as jiboias, então, mas não tem veneno. Então, assim, são animais que a gente consegue adquirir. Só que, assim, são muito mais específicos. Né? Então, o público das serpentes é muito mais restrito. Tanto que a minha rotina, pelo menos, de serpentes ali, são bem pequenos, assim. São pessoas que estudam muito para adquirir um animal. Então, assim, eles se preparam, eles estudam, eles veem qual tipo de alimentação. Opa, se alimenta de presa viva, ou a gente precisa comprar ratinhos para dar para esse animal. Então é só isso. Não existe ração para cobra. E outros tipos de répteis? Sim, hoje existe bastante a questão dos dragão barbado, que a gente tem bastante, o Jekko, que é uns lagartinhos bem bonitinhos, assim. E você tem bastante também? Esses já tem mais. Então, assim, são animais que as pessoas começaram a ter muito interesse, estão tendo bastante na região, então eles acabam procurando um veterinário com mais facilidade. E esses lagartos, eles vivem como com a gente? Enterrados. Enterrados, isso. Então, assim, tem que ter o controle de umidade, temperatura. Todo um trabalho. Você precisa ter uma estrutura realmente para ter. Não dá para você estar passeando no shopping e falar, vou comprar uma serpente. Não.
Porque uma não tem onde nem colocar, senão ela vai perder, então isso é problemas. É igual cobra, papagaio, calopsita. Como que eu sei identificar se é fêmea ou macho? Tá. Grande parte desses animais a gente tem que fazer sexagem para identificar. Né? Porque o dimorfismo, que é aquela diferença entre o macho e a fêmea, é muito pequeno. Então, psitacídeo é basicamente tudo igual. Então, assim, a gente precisa fazer o exame de DNA para poder identificar quem que é o macho e quem que é a fêmea. Diferente de um pavão, que a gente sabe quem que é o macho e quem que é a fêmea. Né? Então, assim, do galo, da galinha. Mas psitacídeo, você colocar um papagaio macho, uma papagaia fêmea, opa, as características Então, deles é muito sutil. Então esse mito de esse é mais colorido porque chama a atenção da fêmea, que eu já ouvi isso. Tem sim. Né? Algumas espécies têm isso. Né? Então, assim, existem alguns papagaios que são exóticos, que não são da nossa fauna, que têm essas diferenças. Mas os nossos, principalmente, é todo mundo igual. E como que é feito? Coleta sangue, tira pena? Existem vários métodos hoje pra gente fazer a sexagem desses animais. Sangue e principalmente a pena, que é o que eu mais gosto de fazer. Mais tranquilo. Isso, mais tranquilo, não é tão invasivo. A gente coleta 3 peninhas e manda pro laboratório e depois a gente faz o chá revelação. Legal, gente! Chá revelação pra mim foi o melhor. Ganhei o podcast agora. Através da pena. Muito bom. Gente, que incrível, né? Eu já atendi muito João que virou Maria, então tem muito, porque assim, a pessoa fala, não, é 2 machos. De repente a gente tem um casal. Então, assim, porque a diferença é muito pequena. Eu falo que alguns criadores, de tanta experiência que tem, eles conseguem fazer essa diferenciação. Mas, assim, a gente na clínica, a gente como tutor, não consegue de jeito nenhum. E o que mais você atende na clínica? Hoje são os psitacídeos, né, que são as aves, principalmente ali. E eles chegam, assim, que tipo de doença? Por qual motivo qual a motivo? pessoa te procura? Tá. Eu sempre falo que a gente aprende que papagaio pede café, papagaio pede pão de manhã. Então isso é cultural. Então muitas vezes as alterações que levam o animal para a clínica são em manejo e alimentação, principalmente. Mas aí você, assim, as pessoas acabam oferecendo algo para ele se alimentar que não deveria Isso fazer parte da alimentação Isso dele. mesmo. E aí, mas aí o que acontece? Por exemplo, o papagaio, sei lá, passa mal com isso? Sim, o que é que assim, eles têm as características deles, né? Então assim, papagaio a gente não vê na natureza um papagaio andando no chão. Então o papagaio não é predador, ele é presa. Então se ele está andando no chão, ele está vulnerável. Então a gente sabe que ele não está bem. Então assim, e muito da rotina do animal. Se o animal é acostumado a falar todos os dias, se ele é extremamente ativo, se a gente vê ele no fundo da gaiola, a gente sabe que ele não está bem. Né? Então, assim, são animais que demoram para apresentar sintomas por conta dessas características dele. Então, muitas vezes eles já chegam em estados avançados na clínica, diferente de um cachorrinho que sente qualquer dor já demonstra. Né? Então, assim, eles escondem o máximo que eles conseguem. Então, assim, problemas respiratórios, problemas relacionados a doenças virais, bacterianas, fúngicas, a gente atende bastante também. E você falando de doenças virais, eles precisam de vacinação? Algumas espécies é indicado a gente fazer as vacinas. Né? Então, assim, hoje as lhamas, os mini pigs, hoje existem vacinas para esses animais. E é feito. Mini pigs é porquinho da Índia? Não, são os porcos, só que pequenos. Gente, tem vários tipos de É muito. É muito, que legal. É muito. Então, assim, existe daí os roedores, que são os porquinhos da Índia, os coelhos, que são uma outra família, que são os logomorfos, então os ratos. Então, assim, existem vários subgrupos. Né? Então, assim, mas os mini pigs são aqueles porquinhos. São os porquinhos que as pessoas pegam pra ficar em casa. Isso, perfeito. E esses porquinhos? Os fofinhos, rosinhos. Eles se alimentam do quê? É ração? Tem. Hoje a maioria das espécies a gente tem ração. Então hoje existe ração específica para coelhos, ração específica para porquinhos da Índia e para as lhamas e para os porcos também. E o relacionamento desses animais com crianças, com outras espécies, é tranquilo? Depende muito de como é feita a criação desse animal. Se ele tem o costume de estar com eles ou não. Então, assim, eu tenho coelhos hoje, pacientes que vivem com cachorros e com gatos,
E tem outros animais que só de sentir o cheiro do coelho, do cachorrinho, acaba ficando muito estressado. E tem histórias assim, a gente tem relatos de óbito por conta disso. Um animalzinho, um cachorrinho que acabou pulando dentro da casa, o coelho estava solto, a gente teve uma perseguição e depois a gente teve as complicações por conta disso. Então assim, é muito da convivência deles. Então assim, tem hoje papagaio que fica em cima do cachorro andando pela casa. Mas tem papagaio que não pode ver de jeito nenhum o cachorro, porque senão tenta fugir, ele acaba se machucando, onde ocorre bastante os traumas. Eu já atendi uma macaquinha, que era um saguizinho, que ela andava de garupinha numa poodle. E assim, era das duas irmãzinhas. Então, já a calopsita não podia ver a macaquinha. Então assim, era uma família que tinha cada um no seu quadradinho. Você atende em Maringá? Isso, eu tenho uma clínica em Sarandi, na verdade. Isso. Aqui em Maringá, né, Sim. a gente tem os bosques, né, que tem muitos macacos, né? Sim. Já chegou pra você esses animais atropelados? Sim. E aí como é que é o cuidado e aí depois você retorna ele pro habitat? Ou pra onde que eles vão? Tá. Já tive a oportunidade de cuidar de alguns animais de vida livre, né? Então assim, já atendi macacos pregos que acabaram sendo atropelados no bosque, no Parque do Ingá, animais que levaram choque, né? Que a gente pega bastante também, que chegam com queimaduras por conta do fio, da eletricidade, tá? Então assim, a nossa tentativa e a nossa intenção como veterinário deles é sempre voltar o animal para o seu habitat. Por mais que o habitat muitas vezes dele é dentro da cidade. Então é sempre feita a recuperação e depois a soltura desse animal. Mas aí a gente sempre deixa para os órgãos competentes fazer a soltura. E quem acaba levando ele para você? Bombeiros, a polícia ambiental, tá? Então a gente pega esses Porque animais. assim, como que a gente poderia fazer se de repente a gente vê algum animal desse na rua passando, né, por algum processo assim difícil, um atropelamento, um acidente. Tá. Os bombeiros, eles acabam fazendo esse resgate desses animais que estão em ligar pro risco. bombeiro. A polícia ambiental também, e tem o IAT, que é o Instituto de Água e alguma coisinha, que eles também são responsáveis por esses animais de vida livre. Um dia eles pegam e levam pra você. Isso. Hoje em Maringá tem o CETAS, se não me engano, CETAS, que inaugurou agora, que é responsável por fazer esse atendimento. Porque hoje a gente não tem uma ONG, não tem... complicado, né? Então assim, geralmente quando levam para a clínica tem os custos, porque é uma clínica particular. Mas assim, daí tem os hospitais escolas que também acabam fazendo esse tipo de atendimento. Eu acredito que nem todas as clínicas também recebam, né? Sim, Então, porque sim. são animais muito específicos, né? É igual, para você Não lidar com esses animais, você precisa ter uma estrutura. Né? Então assim, porque senão, se você pega um macaco prego e coloca ele numa baia determinada, ele vai escapar. Ele vai fugir. Muito inteligente. Então assim, já teve caso da gente internar um macaco prego e ter que colocar cadeado na baia dele e tirar a chave do cadeado, esconder. Porque ele via, ele prestava atenção como a gente fechava a baia, porque depois ele virava as costas, ele estava lá tentando abrir a própria chave, ele pegava a chave que estava pendurada próxima a ele. Então assim, o animal ele tem que ficar internado, o macaco prego principalmente, e livre de tudo em volta dele, porque tudo que estiver ao alcance da mão dele, ele vai pegar. Ele pega. E daí a gente começa com os problemas. Sim. E onça? Já atendeu onça? Já sim. Já tive a oportunidade de cuidar de 2 onças pintadas. Ai, gente. Eu falei pintada? Fala pintada. É parda, desculpa. Parda. A pintada é muito rara aqui na nossa região. Duas onças pardas. Parda é comum? Entendeu? Mas tem aonde, por exemplo? Em tudo. Maringá tem. Tem. Aonde? Tem sim. Geralmente nos fundos de vale, nas fazendas, geralmente a gente encontra esses animais. Então assim, essa que a gente atendeu, uma tava Mas você tá falando assim, vida livre mesmo? Sim. Existe. Gente! Esse daí Essa é uma onça... Isso foi no dia da soltura dele. Era um macho. Onça... É uma parda. Parda. Uma parda. Ai, que lindo! Ele ficou internado, ele foi atropelado próximo de Colorado. Uma policial rodoviária foi acionada por conta que o cara falou, cara, acabei de atropelar uma onça. Ela correu pra lá, esse animal teve um traumatismo craniano
e teve uma laceração em dígito no membro dele. Ela muito corajosamente pegou esse animal, amarrou e colocou atrás da viatura dela e ligou pra gente sozinha e veio em direção a Maringá. Mas será que a moça tava desenganada? Ela tava com trauma craniano, então ela tava extremamente desacordada. É pesado, né? Um animal desse, eu acredito, eu não sei que tamanho que deve ser, mas ela foi espetacular, assim, a gente fala que só tá vivo esse animal por conta dela também. Então, assim... ela sobreviveu? Sim, a gente fez a soltura. E aí chegou pra você, desmaiada? Sim, ele chegou, daí a gente encontrou ela no meio da rodovia, ela saiu da cidade, que ela achou ele, e a gente saiu de Maringá, se encontrou no meio da pista, jogou pra dentro do carro que a gente tava e levou pra clínica pra começar a fazer o atendimento desse animal. Então ele foi canulado, foi feito todas as medicações para o trauma que ele apresentava, né? Então assim, a polícia ambiental junto, foi toda uma estrutura, foram várias pessoas responsáveis. Um time, né? Todo um time. Depois a gente radiografou esse animal, a gente viu que ele não apresentava nenhuma fratura muito importante, apenas as lacerações ali dos dígitos, né? Então machucou os dedinhos dele. Foi feita a amputação de um dígito, ele acabou perdendo um dedinho, né? E depois a gente fez todo o manejo para recuperar esse animal até a soltura dele. Ele ficou quanto tempo? Ele ficou mais ou menos uns 30 dias. Mas internado. Ficou na clínica? Ficou internado. E você tem um espaço para... Eu trabalhava numa outra clínica nessa época. Né? E daí a gente tinha toda uma estrutura preparada lá para fazer o pedaço de animal. Fica o quê? Fica tipo num espaço tipo, sozinho? É tipo um canil? Sim, um canil muito grande. Todo cercado por cima, nas laterais, tudo grades e grades. Muito, é uma onça. Então assim, é um animal que a gente não fica fazendo carinho, é um animal que a gente... Porque tava à vontade, né? Orientava. Assim, tão bonitinho. A gente jogava comida. E era o quê? Era carne? Isso, a gente começou como chegou muito fraco, desidratado, esse animal a gente teve que fazer primeiro a alimentação morta, já abatida para ele, né? E daí assim que ele começou a se recuperar, e até foi um dos testes pra gente ver se ele estava apto a ser solto novamente. Então daí foi quando a gente começou a oferecer presas vivas para ele. Assim, no caso seria... Coelhos. Então, assim, o dia que ele abateu o coelho foi triste, mas foi muito gratificante porque a gente viu a natureza e viu, tipo, cara, vai embora. Que ela tava apta a voltar. Isso, apta a voltar. Então esse dia foi o dia da soltura. Nossa, foi, o tamanho das coxas. Foi lindo, lindo, lindo. E depois que soltou, você não viu? Nunca mais. E aí, vocês não colocou chip, não dela, né? A gente já não ia poder. Ele foi solto no Parque do Diabo, no interior de São Paulo. Morro do Diabo. Você chegou aí também? Eu fui junto. Foi muito legal, assim, todo mundo chorando, chorando imagina, as lágrimas, assim. Né? E ver aquele processo de trabalho de vocês que deu certo. Isso. E a outra que a gente pegou, eu não tenho foto dela aí, mas foi em Paranavaí. Isso, ela tava no centro da cidade, numa chácara, no comecinho da cidade. A pessoa ligou pra cá, falando da polícia ambiental, que acabou acionando a gente, pedindo ajuda, porque precisava de um veterinário para fazer a sedação desse animal. Ele falou que à noite escutou o pincher dele latindo. Meu Deus, tá indo pincher. Escutou latindo, e de repente acordou e cadê o pincher? Daí ele saiu pra andar no meio do sítio, da chacrinha que ele tem no meio da cidade, e encontrou a cachorrinha debaixo da árvore olhando pra cima, e latindo muito. E ela falou, isso não é o comportamento dela. E chegou embaixo da árvore, na hora que ele olhou, tinha uma onça parda em cima da árvore. Meu Deus, eu não sei o que eu faço. Né? É o pincher, né? Mexe com o pincher. Então, assim, são animais que eles são topo de cadeia alimentar, só que eles não têm noção, né, do que é um cachorro. Né? Então, se eles têm medo, eles se escondem. Como vocês faziam pra começar a medicar? Porque conforme ele vai acordando, né? Sim. Tá no soro? Não. Esse animal, a gente fez as medicações, né, e depois a gente sedou ele, se eu não me engano, mais 2 ou 3 vezes para fazer mais medicações, porque não dava para fazer medicações com ele acordado. Né, então, assim, é risco. Então, lidar com esses animais é muito difícil. Então, você tem que ter um bom senso, assim, terrível. Muito, muito bom, porque senão é risco, tanto para o animal quanto para você. Bom, medicamento, essas coisas, melhorar. A gente escondia no meio da carne, da alimentação dele, mas os curativos dele, eu subia em cima de uma grade onde ele estava e ficava pingando ali, jogando até acertar em cima da lesão.
Porque também não é viável você sedar o animal todos os dias para fazer os curativos. Imagina ele olhando pra você assim, Sim. bravo. E foi aí que daí eu descobri o ozônio, que foi uma terapia, que é, entendeu? Assim, e a gente acabou fazendo nele, porque era o que eu tinha acesso e o que eu conseguia fazer a longa distância. Banho de ozônio. Então assim, eu subia lá em cima, óleo de ozônio. Como fala? Ozonizou, é isso que fala? Óleo ozonizado. Óleo ozonizado. Isso, então assim, eu subia em cima da gaiola dele e realmente ficava pingando, testando o alvo, né? Até acertar. E ele ficava tranquilo? Sim. Não tentava te... Não, ele não pulava, não. Parece que o animal ele entende quando você está ajudando ele. Né? Claro que ele não era submetido a nenhum episódio de estresse, né? Ele ficava forçando ele a fazer as coisas. Ele tava muito estressado, Parava, vamos no outro dia, vamos deixar descansar. Então assim, a gente também tem que respeitar o limite do animal. O gato, né? O gato que a gente atende, respeita o gato. Sim, estressa o gato pra ver. Né? Deus me livre, eu tenho arranhado aqui, ó. A onça não ia ser uma arranhão. Não, tinha arrancado tinha arrancado minha alma. Não, porque você olha assim na foto, dá até vontade de passar olha a mão que e bicho fazer mais um carinho. lindo, não tá dando uma apertada na bochecha. É absurdo. Uma das sensações melhores assim que eu tenho foi quando anestesiou esse bicho. E você pode... Ai, Nossa, abraçar e eu abracei ele, eu fiquei passando com a mão nele com o olho fechado pra gravar aquela sensação. Então eu tenho até hoje o pelo dele assim na mão, eu lembro certinho. Faz muito tempo isso, Faz uns 5 anos mais ou menos que eu cuidei dele. E aí apareceu outras onças? Não, depois a gente nunca mais teve. Então assim, eles têm a época de acasalamento deles. Então... Mas é bom isso, né? Significa que eles estão se virando e estão se dando bem. Mas assim, eu tenho contato até hoje com o pessoal da Polícia Ambiental e eles falam que de vez em quando avisa esses animais. Eu tenho um amigo dentro da Polícia Ambiental que já falou que viu um casal de onça pintada em volta do rio. Nossa, que show. Né? Então assim, entendeu? Então assim, ele falou, tem esses animais. Né? Em Dr. Camargo tem relato desses animais, Ivatuba também tem. Então assim, é a nossa região, tem. Uma outra dúvida, aonde foi encontrado ele? Ele foi em Colorado, próximo de Colorado. E como que você, da onde vocês, não sei se quiseram, né, ou decidiram colocar ele na mata? Tá. Existe um corredor verde que conecta, bem dizer, todo o norte do Paraná. Que chega até, se eu não me engano, em Foz do Iguaçu. Que é para onde eles caminham. Esses animais andam muito, principalmente na época da reprodução. Então começa no interior de São Paulo e vem passando por toda a região. Então assim, foi soltado lá no interior de São Paulo, mas é porque faz parte do local que eles estão acostumados. E lá é uma área maior de conservação também. Ele deve ter acordado e falado, meu Deus, onde eu tô? tudo pra chegar aqui de novo? Colocaram eu aqui de novo. Eu tava chegando no meu destino. Tudo de novo. Isso foi muito legal. Foi mágico, Esse bichinho assim. podia falar, né? Que legal. Gente! Essa é uma suindara. É um bicho assim espetacular. Tive a oportunidade de cuidar desse bichinho uns 3 anos. Eu falava que era minha filha, que era Edvirges. 3 anos. Uhum. Da onde surgiu esse nome? Por causa do Harry Potter. A Edvirges é aquela coruja dele. Isso. Mas daí no final, depois eu fiz a sexagem e descobri que a Edvirges era o Edivaldo. Mas era um bicho assim muito, muito legal que tive a oportunidade de ficar bastante tempo com ele. Mas como que você conseguiu ela voltar? O Kiki, não. A Edvirges, ela foi abandonada na clínica. Imagina. Sim. Uma pessoa chegou e falou, olha, eu achei uma coruja. Colocou, nossa, uma coruja. Até então a gente pensava que era um animal de vida livre, só que depois era um bicho muito manso. Então provavelmente ela fugiu da casa de alguém ou essa pessoa acabou não conseguindo cuidar dela, né? E daí ela ficou na clínica. Mas ela não estava doente? Não. Ela só estava muito desorientada, extremamente magra quando ela chegou, porque assim, eu não sei quanto tempo ela estava fugindo, né, solta. Mas ela não sabia nem se alimentar sozinha. Nossa, então que difícil você poder... Sim, a gente pra fazer a alimentação... Ela nem tem... Como que pega uma veia do bicho desse? A gente tem como acessar, tem como fazer tudo hoje neles. Mas assim, ela teve que forçar muito tempo a alimentação até ela começar a ter uma boa nutrição e ela tem interesse em se alimentar sozinha.
Mas foi bem legal, sim. Mas é lindo. Lindo. É lindo. E aí, ele... O que aconteceu com ele? Ele acabou falecendo no final do ano passado. E normalmente a expectativa de vida de uma coruja assim é quanto tempo? Ah, varia muito. Varia? Uhum. Pode chegar ali 10, A gente 12 anos. consegue ver a idade dele? Não. Diferente de um cão de gato que a gente consegue fazer uma previsão deles, a gente... Pelos dentes, deles não. Nossa, parece que passou gelo. Porque a gente não sabe Tá há tão quanto arrumadinho, tempo... né? A gente não sabe ali qual era a alimentação que o animal tinha ou não. Então, já aconteceu de eu atender papagaios que você falava, nossa, tem uns 20 anos esse bicho, de tantas alterações que ele se apresentava. E na verdade era um bicho de 1 ano, 2 anos. Tudo por conta de uma alimentação incorreta, tudo de um manejo incorreto. Ah, gente. Esse não parece de verdade. Parece aqueles de Natal Não no sei se é shopping. porque tá em foto e daí tá paradinho, mas assim, não maravilhoso, parece, gente. Olha. Esse É uma lhama. lhama. Uma lhama. Mas a lhama, ela E é a- possível ter, assim... Sim, a lhama é considerada um animal doméstico. Não é nosso, mas lá na região deles, nos Andes, Peru, Colômbia, é um animal doméstico. Mas Então, esse daí ele tava te visitando por algum motivo? ele tava com um problema no ouvido, otite. Olha o tamanho da orelha. Né? Então a gente... Hoje ele tá bem maior. Ele tá maior. Tá maior. Então é um bicho assim espetacular, E como extremamente que a manso. gente identifica que ele tá com problema na orelha, no ouvido? Secreção, ele tava com muito incômodo, ele ficava coçando muito essa orelhinha dele. Né? Então daí foi quando a gente fez exames, identificou, ele apresentava um tipo de ácaro, a gente fez todo um tratamento. E dá pra coletar um sangue de um bicho Dá, desse. é feito exames comuns, check-ups, a gente fez tudo nele. Exame do ouvido pra saber certinho. E essa? Esse é o Arthur. Esse. Esse é o Arthur, O Arthur. é um galo índio Mas- gigante. Mais legal que todos têm nome. Tem. Maravilhoso. Esse bicho é extremamente grande, muito, e eu já Cadê cuido dele há você? uns 2 anos. É bem legal, assim. E ele é de fazenda? Não, ele é pet. Residência? Ele é pet. Ele é Mas pet. ele mora numa casa, Ele mora numa fica casa. solto no quintal. Sim. Ele é extremamente manso, você chama, ele vem, ele é viciado em banana. Se ele vê você com uma banana, acho que depois tem até um vídeo dele pulando atrás de uma banana. Então assim, ele é demais. Pede carinho, legal. ele é muito legal. Muito. Amei. Olha que As araras que a Arara gente... é tudo de bom. É lindo, lindo, Uma lindo. vez eu ouvi falar que não só acho que as araras, né, mas o exemplo que me falaram foi em arara, que ela domesticada, ela vivendo muito junto com nós, seres humanos, elas teriam dificuldades de reprodução. Sim. Isso existe mesmo? Ou Os piscitacídeos, em geral, são animais monogâmicos. Então, o que é isso? Eles têm um casal pro resto da vida. Quando você pega um piscitacídeo, um arara, um papagaio, muitas vezes eles fazem imprint. Eles escolhem você como sendo o casal dele. Então, por isso que eu falo que arara, piscitacídeo, em geral, é bicho de um dono só. Eles suportam as outras pessoas, mas eles amam um. Então, assim, não é raro a gente atender animais tentando se acasalar com o dono. Animais que começam a manifestar sinais sexuais com a pessoa, porque ele identifica a pessoa como sendo o casal dele. Né? Então, recentemente, a semana passada, atendi um papagaio que a pessoa falou, Thiago, ele tá engasgado, ele comeu alguma coisa diferente. E daí eu falei, tá, me mostra um vídeo disso, porque o bicho tava 100%. E daí a gente, na consulta, conversando, ele mostrou o vídeo e de repente o papagaio começou a fazer a dança. Então, assim, tentar chamar a atenção do dono, porque eles estão agora na época de reprodução. Então, assim, eu falei, cara, ele escolheu você como sendo seu casal. Doutor, o papagaio macho, ele pode, tipo assim, a gente tem um papagaio, não é meu, é do meu cunhado, né? Olha lá, consulta, né? De grátis. A gente tem um papagaio lá e a gente não sabe se é macho ou fêmea, e ele fica em cima do milho, né? Que a gente dá milho pra ele. Ele fica, parece que tá... Como é que fala quando coisa o ovo, a galinha fica chocando? Parece que ele tá chocando o milho. Aí eu falei, gente, eu acho que é fêmea. Pode ser. Eles geralmente têm alguns comportamentos. Então, balançar o pescocinho, muitas vezes a fêmea, ela tenta encostar o rabinho, né, a região da cloaca ali, para estimular. Então,
Então, assim, são comportamentos sexuais. E agora tá na época da reprodução deles. Que é começo de verão? Isso. Agora tem muito alimento, né? Então, assim, em natureza, tá todos os animais aproveitando essa fartura mesmo que tem de alimentos. Então, eles estão aproveitando para se multiplicar. É a natureza, né? E essa cor maravilhosa. Ah, gente. Esse foi o mais recente que a gente atendeu na clínica. Esse carinha é um tucano, topo. Falei. Né? Eu falei com medo agora, hein? É um filhote. Só que, por isso que ele não tem todo aquele bicão ainda, aquelas características. Mas ele, na hora que foi fazer a alimentação dele, ele acabou ingerindo a sonda. Né? Então, daí a gente fez raio-x, tentando encontrar onde estava essa sonda. Tirou? Oi? Ele regurgitou ela. Ai, que sorte, hein? A gente estava se preparando para entrar com ele em cirurgia quando ele regurgitou. Mas fez alguma medicação para regurgitar ou... A gente fez algumas medicações para ele, mas principalmente a gente foi acompanhando com o raio-x para saber aonde estava essa sonda. Então ela depois Era sonda aqui de 1 ml? É uma sonda rígida de mais ou menos uns 5 centímetros. Assim, então na hora que foi fazer a alimentação ele acabou ingerindo porque ele achou que era comida também. Eu já vi relatos, né, do bico ser cortado, deles machucar o bico. Sim. E aí você trabalha com a técnica de Até hoje eu não precisei fazer a técnica de reconstrução dele, que é através daquelas impressoras 3D. Né? Mas assim, caso seja necessário, a gente consegue fazer. Então, assim, eu falo que a medicina veterinária está evoluindo muito em todas as áreas. Em todas as áreas. Então, Né? a gente está observando, né? Está sendo Muito, muito gratificante a gente entrevistar vocês e descobrir e entender. Hoje mesmo a gente estava conversando sobre, nossa, como a gente está aprendendo, né? Uhum. Tá aprendendo muita coisa diferente. Sim, mas é aquilo, né? Muitas vezes as pessoas falam, nossa, mas eu preciso levar meu papagaio, minha calopsita ao veterinário. Tem veterinário para isso? Então, assim, a gente atende galinhas. Né? Então, fala, mas como assim você atende uma galinha? Eu falo, sim, eu atendo uma galinha. Né? Ainda a gente tem bastante dificuldade em encontrar literatura, bibliografia para esses animais, porque agora que estão começando os cuidados como pet neles. Então, a investigação, valores de referência para exames, assim, está evoluindo. Então, assim, eu fiz a minha pós-graduação em São Paulo pela Anclivepa e lá eu tive a oportunidade de conhecer profissionais do Brasil inteiro. Então, assim, hoje a gente tem um grupo que, você atende tal animal que você não tem relatos nele, você não tem de onde tirar informações, você conversa com os amiguinhos. Isso é muito importante. Que é muito rico, né? Que é experiência, né? Sim. O dia a dia. O dia a dia e a rotina de cada um. Ai, que bonito. Esse Nossa, bichinho, ele é bem pequenininho, muito, né? era um Porque ele filhote tá de na sabi. mão. Um filhote. A mãe dele, sei falar quando eu me formei. É um animalzinho que acabou a mãe sendo atropelada e chegou os 2 filhotinhos pra gente. Que lindo. Sim. E daí a gente se controla pra não se apegar nesses bichos, porque a Sim, gente sempre porque- quer soltar esses bichinhos na natureza. E soltaram, chegaram a soltar? Sempre sim. Um filhotinho sobreviveu e foi feito a soltura dele. Nossa. Uhum. E aí tem que cuidar até que Até eles começarem a se alimentar. Entendi. Então, E até aí eles terem foi chance- oferecendo fruta. Isso. Primeiro foi feita as mamadeiras, os leites, daí depois, quando ele começou a se alimentar sozinho, a gente libera. Isso aí. Esse é Dentro do um... centro cirúrgico. Isso, esse é um probleminha bastante comum na rotina dos roedores, que é quanto aos dentes deles. E quem que é ele? Esse é um daí? porquinho da Índia. Porquinho da Índia. Isso. E ele teve problema no dente. Sim, são animais que têm muito problemas relacionados à dentição. Cresce muito. Muito. Algumas espécies, a dentição deles pode crescer até 14 centímetros por ano. Então, cresce uma caneta por ano. É isso que eu ia falar, meu Deus, é enorme o Né? dente. E assim, se não faz o desgaste, se você não tem uma boa alimentação, você não faz o desgaste dentário. E daí esses dentes vão crescendo e levam a problemas muito, muito sérios. No caso, então, quem tem porquinho da Índia tem que levar quanto tempo? Você tem que ter a base. Né? Se a alimentação está correta, se o manejo está correto, você não vai precisar ir no veterinário tão cedo. Né? Então, assim, muitas vezes a gente compra esses animais em casa agropecuária e a pessoa fala, ele come ração. E te entrega um pacotinho de ração e é isso que você faz. Só que a ração não promove o desgaste. Ah, tá, agora eu tô entendendo. Então, Entendeu? a alimentação vai fazer desgastar esse Isso, dente. Tipo, ele vai crescer, mas ele Porquinho vai da desgastar. Índia, ele não abre, ele não morde batendo um dente no outro. Uhum. Ele vai raspando Uhum. um dente. E daí isso, o atrito entre os dentes que faz o desgaste.
Gente, a né? natureza é O que perfeita, seria uma né? alimentação, assim, pra ele desgastar? Esses animais, na natureza, eu sempre falo. Eu sempre falo que a gente tem que imitar a natureza. A natureza é perfeita. Sim, é perfeita, né? Né? Então lá a gente não... Claro que existem doenças, mas não relacionadas à alimentação. A gente não encontra animal obeso na natureza. Né? Eu nunca vi uma onça obesa. Porque ela só vai matar, ela só vai se alimentar com a necessidade. Então, quando a gente pega os roedores, os coelhos, são animais que passam boa parte do tempo deles se alimentando e fugindo, né? Então, assim, eu nunca vi um coelho em cima de um pé de árvore. Então, eles não se alimentam de frutas. Então, a gente sabe que a alimentação deles é extremamente pobre. Então, eles se alimentam basicamente de capim, grama. Né? Então, assim, quanto de capim, grama ele tem que se alimentar para conseguir se nutrir? Entendeu? Então, por isso que daí a gente precisa imitar a natureza. Então, a gente sempre tem que levar esse tipo de alimentação pobre para dentro de casa. As verduras, os fenos, que hoje a gente tem muito acesso para promover o desgaste desses Tem que dentes. estimular a mastigação. Porque a ração... Não é um alimento, esse, tipo, vou dar uma cenoura pra ele. Não. É a mastigação. A mastigação. Né? Então, assim, a cenoura é uma raiz, certo? E a gente sempre associa que coelho come cenoura. Só que ela é uma raiz, ela tá enterrada. Ele não tá vendo, né? Então, antes dele comer a cenoura, ele comeu todas as folhas dela. Então, por que a gente não dá a folha em vez da cenoura? É porque é mais É bonitinho a Entendeu? cenoura, né? Olha só, né? Nós seres humanos... Nossa, Então, assim, daí é feito o desgaste desses animais, dos dentinhos dele, a fim deles voltarem a se alimentar corretamente e fazer a boa mastigação. Muito show, né? Os tubos, tudo Sim, a preparação. são anestesia inalatória, tudo muito correto. Nossa. Feito com anestesista também. Então, assim, hoje tem vários profissionais que cuidam desse animal. Né? Então, assim, tem o clínico, tem o cirurgião e tem o anestesista. Então, assim, é um conjunto, uma galerinha ali. Coisa mais linda. Essas crianças, que são realmente crianças, arteiros, que a gente tem que tomar muito cuidado e muita responsabilidade para pegar um animalzinho desse. Então, assim, isso é uma criança pro resto da vida dentro de casa. Então, assim, do mesmo jeito que você toma cuidado com uma criança para ele não mexer com faca, tesoura, quebrar as coisas, é esse carinha aí. Esse foi um tamanduá mirim que a gente atendeu. Ele foi encontrado, ele tinha sido atacado por alguns cachorros, então ele apresentava algumas lesões. A gente fez a sedação, fez exames, fez raio-x, para ver se não tinha nenhuma fratura e ele foi só. Mas ele era da onde? Da natureza. Aqui Sim, Maringá. Apareceu alguns anos atrás um tamanduá mirim no antigo car wash. Eu lembro até hoje dessa notícia, que ele estava em cima da árvore no car wash, no centro de Maringá. Provavelmente veio de algum parque, de algum bosque que tinha próximo ali. E eles são mansos. Não, ele tá anestesiado. Olha o tamanho da unha. Ele tá sedado. Olha o tamanho da unha. Não, esse animal, ele acordado, você não mexe nele. Ele é extremamente bonitinho, fofinho, só E como que... que vocês cedam, tanto ele quanto a onça? Aquela que a onça chegou desmaiada. Isso. Mas animais que precisam, muito bravos, fazem igual no filme, né, do Madagascar, que lá de longe vem... Sim, a gente, neles Acerta é igual, flash. é um animal pequeno, então assim, você precisa identificar o animal que você está lidando, para saber quais são os mecanismos de defesa dele. Então assim, um tamanduá, ele não vai te morder, então a boca dele não é o meu problema. O problema dele são as garras. Então se ele abraça esse animal, o seu braço, ele rasga qualquer coisa. Ele quebra portas, E do ele pé abre também, qualquer olha coisa. a patinha, Sim. tamanho. E assim, é um mecanismo de defesa. Então quando você chega perto dele, ele se arma, ele fica em pé e abre os dois bracinhos. E muitas pessoas falam, nossa, ele vai te abraçar. Sim, ele vai te abraçar, mas ele vai te rasgar inteiro. Né? Então assim, a gente tem que imaginar que esse animal ele destrói tocos para se alimentar de cupim, ele destrói formigueiros para abrir para chegar até as formigas. Então ele tem muita força. Então assim, nele a gente conteve ele muito rápido e fez a medicação intramuscular. E se afasta todo mundo. Uma onça não dá pra gente conter, eu não consigo disputar força com ela. Então daí a gente tem que usar alguns métodos e da criatividade para conseguir sedar esse animal com segurança, tanto para eles quanto pra gente. Então, aquela onça, a gente tinha algumas armas com tranquilizante na clínica que eu trabalhava, ou senão a gente, de Paranavaí, que ela estava no alto da árvore, a gente teve que improvisar porque acabou os dardos
né? Então eu peguei, tinha uma piscina no local, a gente pegou uma seringa, amarrou no cabo dessa piscina e a gente foi embaixo dela. O que é a piscina? Aqueles canos, os canos de limpeza de piscina. E daí a gente foi de baixo e empurrou em direção a ela. E aí ela cai lá de cima? Daí ela ficou muito sonolenta e ela foi escorregando, mas daí tinha muita gente. Tinha uma estrutura gigantesca. Tinha rede de contenção, tinha a polícia ambiental toda preparada, que assim, a prioridade é a vida do humano. Né? Então assim, ele falou, gente, se ela cair daí de cima acordada e ela for pra cima de algum de vocês, infelizmente a gente vai bater ela. Mas foi todo um preparo, foi muito assim, intenso. Assim. De intenção? Sim, foi terrível. Eu ia falar, me chama da próxima, mas aí eu pensei melhor, eu vejo pela TV, né? Não, foi, tem reportagem, foi tipo, bem assim, doido. Mas é gostoso. Sim, e depois a gente fez o raio-x dela, identificou que tava tudo bem, essa fêmea, ela foi solta 2 dias depois. Ela acordou, ela se acordou, fez o raio-x, tava tudo bem, a gente escolheu o local, né? Escolheram o local pra ela, a gente acompanhou até lá e foi soltura. Tanto que pra soltura dela assim, a gente nem viu ela sair. Isso que eu ia perguntar, como que é pra soltar, né? O animal tá bem. Ou vocês sedam, colocam no... Isso, ele vai sedado. Ah, tá. Né? Então, porque pra gente transportar, você precisa transportar dentro de locais seguros. Entendi. Então você não consegue colocar um bicho desse dentro de uma gaiola. Vento, acordado, não. Né? Chamando ele com comida. Então assim, seda, coloca dentro da gaiola e já planeja todo o roteiro pra ir até lá. Entendi. Né? Pra não precisar ficar... todo um tempo, né? Todo um tempo, tem um tudo tempo certinho. certo pra a anestesia começa a passar o efeito Isso, meu justamente. Deus. Né? E você chega no local, deixa ele. Chega no local, daí geralmente entram dentro dos carros, né? Abre remotamente essa porta ou se esconde todo mundo atrás de panos, de tapumes e daí abre com um caminho. É um animal que raramente ele vai voltar para te atacar. Ele tá querendo ir embora, ele tá querendo fugir. Por mais que ele é um predador, ele tá querendo se esconder, ele tá assustado. Eles têm muito mais medo da gente do que a gente deles. Então assim, a tentativa é o quê? Fugir. Se não deu certo, ele ataca. Você defende. Tá? Então assim, todo mundo se esconde atrás da gaiola. O único lugar que ele vai ver é o caminho reto para ele ir embora. Né? Tanto que essa fêmea a gente colocou ela no mato, cercou em volta, todo mundo escondidinho, abriu a gaiola. A gente até ficou se perguntando, será que ela já saiu, não saiu? Porque ninguém escutou. É um bicho extremamente silencioso. É muito legal. É um gato. Então, é mágico, assim, é legal. Ai, meu Deus. Uma tartaruga. Isso. Esse foi um procedimento recente que a gente fez também, onde essa moça acabou se alimentando das pedras que tinham no aquário dela. E daí é um corpo estranho que estava causando obstrução e daí a gente teve que fazer a retirada dessas pedras. Então não é legal ter pedras no aquário? Não. Ou umas pedras maiores? Maiores, né? Então assim, esse animal ele estava num local inadequado, então assim, era um animal que acabou se alimentando por conta talvez de estresse, né? Então ele acabou ingerindo essas pedrinhas. E como que vocês descobriram que eram as pedras o problema? Ela chegou na clínica com histórico de regurgitação e apatia e não estava querendo se alimentar. Né? Então, assim, foram os principais sintomas que a proprietária levou para a clínica. Esse é o raio-x dela? Esse é o raio-x dela. Esses negocinhos são as pedras? Essas redondinhas mas são as tudo pedrinhas. Isso de pedra? Tudo isso de pedra. Nossa, é muita pedra. Tudo isso. E daí, assim, eu sempre falo que os cheiros d'água, eles estão dentro de um tanque de guerra. Né? Então, o que a gente consegue ver do animal é muito pouco. Então, os exames para esse tipo de animal é extremamente importante. Nossa, ela é bonita também, olha os olhos. Linda. E assim, daí o animal foi entubado, o animal teve que fazer o acesso ventral, teve que serrar o casco para ter acesso à cavidade cenomática. E tudo muito delicado, muito, né? porque parece um bicho muito grande, mas é muito pequeno. Então assim, ela tinha 1,7 kg, se eu não me engano. E essas eram as pedrinhas. E daí elas estavam causando obstrução, por isso que começou a ter esse histórico de regurgitação. Começou a ter os vômitos. Daí a gente teve que retirar isso, mas está em casa hoje, é de Paranavaí esse animalzinho, está super bem, está se alimentando, defecando, está muito, muito bem. A cicatrização deles, que é um pouco mais demorado, então assim, eu acredito que a gente vai ter a total cicatrização dentro de uns 2 anos. Mas essa cicatrização, tipo,
que nem quando abre ali pra fazer a cirurgia, faz ponto, que nem... Sim, a gente tem algumas estruturas que a gente fecha, né, com pontos, principalmente as fáscias ali, mas daí o casco a gente não consegue fechar com ponto. Então é feito um curativo e é feito uma resina por cima. E essa resina fica ali. Regenera, assim, a pele? Sim, é igual, vai ocorrendo a cicatrização, só que é muito lento. Né? Então, assim, é um animal que se alimenta somente dentro d'água. Então eu tenho que ter uma estrutura vedada, porque senão imagina se ela entra com aquela estrutura aberta dentro da água. Dentro do local onde ela se alimenta e defeca. Então a gente começa as contaminações. Mas a resina, ela não possibilita deixar o Isso, animal... ela pode entrar dentro da água e sair normalmente. Porque a gente impermeabiliza tudo certinho de novo. E aí sempre tem que estar acompanhando? Sim, daí a gente vai acompanhando para ver como que está a saúde dessa resina, para ver se o animal não está tendo nenhuma complicação. Né? Mas ela faz mais de 30 dias da cirurgia dela e ela está super bem. Alex. Imagina fazer uma cirurgia em tartaruga. Sim. É. E daí você precisa... Estrutura, porque você precisa abrir intestino. E assim, abrir casco. Então você precisa, você precisa de um equipamento todo especial para conseguir. Isso não é um bisturi que você esse tipo consegue. de cirurgia você teve que se especializar em exóticos? Isso. Em tartaruga? Daí foi onde entrou minha pós-graduação. Né? Você já tinha pós em clínica cirúrgica? Não. Eu me formei pelo Sesumar e eu tive algumas oportunidades que me tornaram cirurgião de tecidos moles. Então, tipo, tive algumas oportunidades dentro de clínicas particulares, trabalhei por muitos anos numa clínica e lá eu tive alguns professores. Né? E essas pessoas me ensinaram boa parte do que eu sei hoje de cirurgia. Eu falo que eu acho que é muito mais interessante você ter essa experiência do que um diploma na parede de pós. Sim. Porque você leva uma experiência, né? Sim. De gente que já tem uma experiência, uma carne te traz uma... Então, assim, eram pessoas muito, muito inteligentes, que eu sou extremamente grato até hoje. Eu falo que eu tenho pais e mães dentro da veterinária que me ensinaram boa parte do que eu sei. Né? E depois a gente vai atrás de cursos, de graduações para aprimorar esse conhecimento. Mas a base quem me deu foi isso. Doutor, e da onde veio a inspiração, o desejo de trabalhar com animais silvestres? Eu trabalhei muito tempo numa clínica chamava Animal Store, em Maringá. E lá tinha a doutora Thelma, que era a paixão da vida dela, esses bichos. E ela atendia, muitas vezes voluntariamente, esses animais. E é onde eu comecei a ter o contato. E em 2017, a gente surgiu a oportunidade de fazer uma expedição para a Amazônia. E daí a gente ficou 6 dias dentro de um barco subindo o Rio Negro com os Almir Cubas, que é o pai, que assim, tanto que ele tem o tratado de animais selvagens é dele, ele é um dos autores e ele é o pai da medicina de selvagens. É uma das referências que a gente tem no Brasil e a gente ficou em contato com esse cara tanto tempo dentro de um barco. Então a gente acabou conversando e daí foi onde eu tive a certeza que eu queria ir para essa área. Que oportunidade. Né? Sim, então assim, daí foi onde conheci pessoas do Brasil inteiro novamente. Então assim, o conhecimento que eles passaram pra gente no curso foi muito legal, mas o contato que a gente teve com essas pessoas e a rotina deles foi muito importante. Então eu voltei da Amazônia, eu falei, é isso que eu quero, vou atrás da minha pós-graduação, vou fazer isso mesmo. E antes disso, doutor, assim, a medicina veterinária, ela surgiu como na sua vida? Desde pequeno. Todo mundo, a única certeza que todo mundo tinha na minha família, assim, que o Thiago era veterinário. Porque eu sempre tive cães, eu sempre tive os bichos meus, assim, diferentes. Então a gente morava em São Paulo, eu e minha família, e eu criava galinha dentro de um prédio, assim. Dentro de uma casa, que não tinha um pedaço de grama, nada disso. Você cuidava de galinha sem... Sim, adotava galinha, vou pegar. Botadeira, sabe? Aquelas vermelhas. Então eu tinha 3 galinhas daquela e eu passeava com elas na cordinha na Com rua. quantos anos isso? Uns 8, 9 anos. E sua mãe e seu pai? Aceitava, não tinha como fugir. Pra você ter ideia, eu tinha galizezinha. Imagina, né? O pai e a mãe falam assim, meu filho tá passando com as galinhas ali fora no quintal. Te lembro, tinha a Marilu, te jurei. Ai, meu Deus. E assim, uma vez, daí minha mãe falou, vamos mudar de casa, não quero mais essas galinhas em casa. E eu trouxe essas galinhas de São Paulo para Marialva, que era onde minha avó morava.
Então assim, a viagem toda a gente parava nos postos, eu dando água pra ela, descia no posto, o cara abastecendo o carro e eu andando com a galinha pra ela comer, ciscar, fazer cocô. Que legal, né? Imagina as pessoas olhando isso, né? Entendeu? Porque não é comum, né? A gente tá dando risadas, mas é porque não é comum. Não, mas é, ele é um menino, gente, cuidando Sim. de galinha. Então, Tipo assim, porque é meu pet. Sim, minha irmã odiava galinhas porque ela odiava. Ela odiava, não A gostava. sua irmã é mais nova ou mais velha. Nossa. E as galinhas sentiam que ela não gostava dela. Então assim, a minha irmã muitas vezes chegava da escola, tinha que entrar correndo pra dentro de casa, porque as galinhas corriam pra cima dela pra bicar e virava aquela loucura. Imagina, dentro da sua Sério. própria casa. Você não refém de uma galinha, entendeu? Mas era a única certeza que todo mundo tinha que eu ia fazer veterinária e foi realmente foi o caminho que eu fui. E olha só, né? Desde pequeno o universo te mostrando Sim. a área que você tem que seguir. Sim. Então assim, quando eu comecei a faculdade, por não ter matérias relacionadas a essa área, eu acabei deixando um pouco de lado. Mas assim, tive a oportunidade também dentro da faculdade com alguns professores, principalmente eu falo que minha mãe hoje, dentro da veterinária também, é a Jussara, uma professora que eu tive espetacular. Então assim, ela tem contato até hoje, então ela levava os alunos, tinha um grupo do GES que estava começando na época, então de vez em quando, fora da aula, a gente ia fazer coleta desses animais, atendia no hospital, que ela também ajudava o pessoal dos bombeiros, da polícia ambiental, e daí era o contato que a gente tinha. Mas também foi muito importante assim na minha vida profissional aí. Bacana, né? E doutor, fala um pouquinho mais de você. Assim, o que você gosta de fazer? Porque assim, a gente viu que gostar do que você trabalha, você ama, né? E dá pra ver nos olhos, o brilho Claro, chega. Mas nas tuas horas vagas, no teu dia a dia ali, no final de semana, o que você gosta de... Falam que o pessoal de selvagens e exóticos assim é um povo mais naturalista, né? Gosta mais de natureza e eu não fujo, eu sou igual mesmo. Então assim, qualquer oportunidade que eu tenho, eu tô viajando, eu adoro subir uma montanha, então trilha, eu passo horas e horas subindo uma montanha, todo mundo fala, Thiago, mas você sai daqui e vai pra Curitiba subir uma montanha. Sim, eu passo 8 horas subindo uma montanha porque eu canso descansando. Sabe? Então assim, a cabeça isso, então se você não pensa, não pega celular, é mágico. Eu recomendo, todo mundo tem que fazer uma trilha pelo menos uma vez na vida. É mágico. Eu fiz uma. Quase morri. Falei que nunca mais eu ia. Recentemente eu fiz uma muito legal, foi muito importante pra mim, que foi o Pico Paraná. É a montanha mais alta do sul do Brasil. Meu Deus. Então ela tá quase 1.800 metros de altura. É lindo, é um lugar que você vê, de cima dela você vê Curitiba e vê a região ali da Ilha do Mel. Nossa, que lindo. Entendeu? Então assim, e é muito, muito alto, é muito cansativo. Chega lá em cima, você fala, por que eu tô aqui, o que eu tô fazendo da minha vida? Mas quando passa, assim, é muito real. Vale muito a pena, todo mundo tem que fazer. É bem isso, porque eu falo que quem sobe montanhas, né, meu filho, nada te para. Quem sobe montanhas, nada para. É muito bom. Porque é uma determinação, né? Quem sobe. Porque você, é lógico que você é normal como qualquer um, né? Cansa, fala eu não vou aguentar, e tem aquela força de vontade. Então eu falo mesmo que quem escala, quem sobe a montanha, quem vai além dos seus limites, eu quero ver quem para. Não, é mágico. Então assim, eu sempre procuro viajar para lugares mais sossegados, então que não tem tanta gente. A gente gosta de vez em quando de uma festa, mas assim, muito raro. Sempre melhor, assim, tá em montanha, em lugares mais calmos. Assim. Muito interessante, né? Gostoso ouvir isso e saber que tem um tempo de relaxar, né? É importante. E a gente, assim, aqui no podcast, o nosso objetivo sempre foi trazer bastante informações pro nosso público, né, de pet. E hoje, olha, foi muito bacana, né? Foi. Trazer, assim, pets totalmente diferentes, né? Tartaruga, aves, não são tão comuns, a gente vê no dia a dia, tartaruga, né? né? A lhama, gente, lhama. Mas tá Nossa, crescendo muito. As pessoas estão tendo muito interesse. Então, assim, quando eu comecei a atuar nessa área, eu atendia uma ave uma vez a semana, né, ou nem isso. É porque hoje em dia, né, tem muita gente que não quer mais cão e gato, né? Eles querem algo realmente exótico, Diferente, realmente né? diferente,
sair fora da casinha, da caixinha, então, né? assim, hoje, a maior rotina que eu tenho são desses animais. Eu ainda continuo como cirurgião, ainda continuo fazendo a cirurgia de tecidos moles de cães e gatos, mas assim, eu tenho que deixar um horário na minha agenda, porque sempre aparece um animalzinho. Então assim, antes de vir pra cá hoje, eu atendi 2 pavões, atendi uma papagaia. Entendeu? Então assim, tá aumentando muito, graças a Deus. Então as pessoas estão entendendo que esses animais também precisam de cuidados, estão se tornando mais responsáveis, né? Então assim, é muito legal isso. E levando no veterinário, Eles acabam conhecendo o animal deles, né? Sim. Entendendo por que eles manifestam determinados tipos de comportamento, entendendo que girassol não é comida de papagaio, né? Então assim, o animal chega para mim comendo um girassol, mas isso leva a uma série de complicações. E muitas vezes essas complicações podem levar o animal a óbito. Né? Então assim, eles entendem isso e a gente consegue fazer uma mudança na alimentação, então é bem legal. Isso No manejo, é importante o manejo, né? Sim. É importante a pessoa, quando ela decide ter um pet diferente, ela entender como que ela vai tratar esse pet, Sim, né? justamente. Isso eu acho que é o ponto principal, Isso. né? E assim, uma coisa que muitas pessoas ligam na clínica, a primeira coisa que eles falam, mas eu vou levar aí, mas vocês vão roubar ele da gente, vocês vão denunciar a a gente. gente tem medo. Isso. Então assim, Porque isso é uma às coisa vezes não é muito legal da gente legalizado. falar. Muitos não são. Muitos. Eu falo que tá aumentando bastante os animais legalizados, só que ainda os ilegais é uma rotina nossa. Porque são animais que vivem muito. Então a gente tem muitos animais ainda. Todo mundo conhece pelo menos uma pessoa na família que tem um papagaio. Né? Então assim, quantos por cento desses animais são legalizados? É exceção. Né? Então assim, hoje está muito fácil você adquirir um animal. E por isso que eu falo isso para as pessoas. Você quer ter um papagaio? Compra um papagaio legal. Você consegue isso. Né? Então assim, as E pessoas... é possível legalizar? Eu comprei ilegal e eu tô lá 5 anos. E daí, aí é com os órgãos competentes. Né? Então existe uma série de documentação, esse animal não pode voltar para a vida livre, você não consegue tornar ele legal, mas você consegue a guarda dele. Porque lembra que a gente falou que muitos desses animais fazem imprint, então se você separa ele do dono, ele morre. Então a pessoa consegue se tornar o responsável por ele. Mais uma polêmica, né? Mas será que esses órgãos sabem disso? Eles vão ter esse olhar carinhoso? Muitas pessoas, hoje eu faço bastante documentação para esses animais. Então elas me procuram, eu faço os atestados de saúde, eu examino o animal, atesto a saúde dele. Porque os órgãos Pra pedem chegar lá isso. nos órgãos e saber que ele está sendo bem cuidado. Isso, justamente. A gente faz sexagem, então tudo para identificar o animal. A gente faz exames, então esse é o fulano, ele está saudável, ele é um macho, né, ele tem tantos anos, Porque a alimentação dele é Eu esse. já ouvi relatos. Que uma senhora tinha um papagaio de muitos anos e aí denunciaram ela, os vizinhos denunciaram. Aí foram, pegaram o papagaio da senhora, imagina, né, gente, não tá fazendo nada. Já tá lá, né, já Sim, tá lá há muitos sim. anos. É igual, eu condeno extremamente quem pega filhotes. Né, mas agora muitas vezes esses animais, era de uma tia que acabou falecendo, isso no Covid agora a gente teve muito. Atendi vários animais que eram de um ente da família, acabou falecendo por conta da pandemia e foi para outra pessoa. E essa outra pessoa era mais jovem e procurou ajuda. Né, mas uma coisa que eu sempre falo que o veterinário, ele tá pela saúde do bicho. Né, então assim, quando a gente tá ali para cuidar dele, a forma que você adquiriu ele não é da minha conta. Eu indico o correto. A gente precisa cuidar desse animal, estabelecer ele para ele ter uma boa qualidade de vida. Já que ele é um animal pet, né? Porque os animais ilegais tem demais, né? Tem muito. Tem muito, assim, Maringá, graças a Deus, pelo menos ao meu ver, né? A gente não ouve muito falar, não sei o doutor, mas lá pra cima, Nordeste. Meu pai, ele era caminhoneiro e eu lembro que quando eu tinha 4 anos de idade, na estrada, vendendo sagui a roda, assim, sabe? Sim. Tanto é que foi uma das pautas na faculdade, eu apresentei lá, tudo. Porque era... E hoje eu lembro disso. Não foi meu pai que me contou, eu lembro. Então, foi algo que realmente traumatizou. É que muitas vezes esses animais vêm de lá. Né? Então assim, o sagui de tufo branco, ele é do Nordeste. Né? As iguanas, aquelas verdes que todo mundo acha lindo, é de lá. Então por isso que eles pegam os animais lá e jogam pra cá. Passa, a criança quer pedir, a criança pede, o pai compra. Entendeu? Só que depois o bicho cresce, o bicho precisa de uma Morre, alimentação leva pra correta. outro lugar. Ou acaba soltando na região que não é dele.
Porque Macaco tem odor forte, Sim. macaco faz bagunça. Faz bagunça. E aí a sua mãe não vai querer. Ele tem um temperamento extremamente forte, então se você contraria, ele briga com você, ele tenta te morder, então precisa desses cuidados. Doutor, foi um prazer tê-lo aqui. Eu que agradeço. A gente, né, a gente aprendeu muita coisa e... Bom, né, aí a gente vai para uma pergunta aí bem... que a gente tem essa pergunta já para todos os nossos convidados, né? Doutor, o que você falaria pra Seja você? sincero, doutor. Não fala que às vezes que eu faria tudo novamente. Porque a gente tá ouvindo isso, né? E seja sincero, teve dificuldade, conta pra nós. Porque assim, a gente sabe que tudo isso que aconteceu, que a gente falou aí, resumidamente, de vários materiais que você trouxe aqui pra nós, foto, filmagem, tua vida, tua rotina. Parece tudo muito lindo, maravilhoso, mas a gente não sabe o quanto não é estudou, tudo tão né? Você assim, ficou né? quanto tempo dentro de um barco? 4 dias. 4 dias no barco. Por mais que seja algo que a gente ama, o que faz, Sim. tudo teve as suas dificuldades, Sim. né? Então o que você falaria, né? Pensando lá atrás, quando você ainda brigava até com a tua irmã, que a tua irmã não gostava das galinhas, e hoje olhando pro Dr. Thiago. Não desistir. Né? Então assim, dificuldade a gente tem até hoje, então a gente aprende muito com a dificuldade, com os tombos que a gente leva, mas não desistir nunca. Né? Então assim, se você tem um sonho, vai atrás. Por mais que as pessoas falam, não vai dar certo, ou essa área que você está fazendo não vai funcionar, você vai passar fome, não desista. Porque assim, se você faz uma coisa que você gosta, você acaba se tornando aquilo um prazer, então você vai buscar formas de fazer aquilo. Então assim, você estuda, então quando eu fiz minha pós em São Paulo, eu ia vir uma vez por mês para lá. Na época da pandemia, de ônibus, sem saber andar em São Paulo, nunca tinha andado de metrô na minha vida. Então assim, foram todos desafios, mas assim, a gente tinha um porquê você tá indo para lá. Então assim, e se cercar das pessoas certas. Então assim, se você tem pessoas que te encorajam, você vai para frente. Agora, se você tem pessoas do seu lado que só ficam, não, isso não vai dar certo, isso acaba te desmotivando. Muitas vezes você deixa de fazer as coisas por conta disso. E a família ali atrás empurrando também, assim, na base de tudo. Então, assim, não desistir, procurar estudar, tem que estudar muito, 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 muito. Então, de vez em quando a gente leva uns tapas na cara, a gente sofre um pouquinho, mas você fala, opa, tô no caminho certo. Recebe umas mensagens não tão boas, mas de repente vem uma pessoa e fala muito obrigado. Esse ano tive um caso muito legal de uma senhorinha de Sarandi que não tinha condição de cuidar do animal, Rafael terrível, com um erro de alimentação terrível, o bicho chegou pra mim amarelo de tanta alteração hepática que ele tinha. Quem que era? Um papagaio. Rafael? Rafael, ele ficava o tempo todo no internamento gritando Rafael. Os cachorros, todo mundo olhava pra cara dele quando ele gritava. E assim, é uma pessoa que eu resolvi ajudar. Né? Então assim, a gente se uniu, a gente conversei com várias pessoas, falei, gente, vamos cuidar desse bicho, vamos cuidar desse bicho. E a gente fez uma mudança na alimentação, estabilizou ele, mandei ele pra casa. E foi uma senhora que na hora que eu falei que eu ia liberar o bicho pra casa, ela falou, Thiago, esse bicho me salvou de uma depressão, eu já tinha pensado em suicídio, e ele que me segurou e quis ajoelhar no meu pé para me agradecer. Eu falei, para com isso, não é assim. Mas é aquela hora que você dá aquelas engolidas, sai da sala, dá uma enxugada no olho e volta, não, tá tudo bem, vai para casa, cuida do Rafael. Então assim, isso é muito gratificante. Então assim, eu acho que não tem... Claro que a gente trabalha, a gente precisa de dinheiro, a gente precisa pagar boleto, mas essas coisas assim não tem valor que tá isso. Que lindo. Parabéns. Parabéns, doutor. Parabéns pela sua equipe. Que isso. Que é um time também. A gente... Sim, nunca tô sozinho, né? Então assim, eu não faço nada sozinho. Então desde a pessoa que recepciona, a secretária que agenda o horário, até a pessoa que limpa a clínica, todo mundo envolvido em torno do animal. Né? Porque tem os enfermeiros, tem os estagiários que também são extremamente importantes. Então eu tive algumas oportunidades e eu tento dar essas oportunidades também para as pessoas. É que nem eu falo aqui, né? A gente... quando a gente é ajudado, a gente também quer ajudar, Sim. né? Então igual eu tive pessoas que me ensinaram tudo que eu sei, eu também tenho que passar isso.
É claro que vai muito da pessoa também, que tem interesse e tudo isso. Eu falo que eu não vou pegar ninguém pela mão, mas se tiver interesse, vamos embora. Todo mundo cresce junto, né? A gente não precisa ter medo de concorrência. Vou ensinar tudo pra você, depois você sai. Não. Todo mundo tem espaço. O brilho ninguém apaga, né? Todo mundo tem espaço, tem mercado para todo mundo. E o que eu mais quero é que tenha veterinários éticos, que atuando, né, de uma forma correta para esses animais. Então, assim, eu sei que... Sim, para eles. Então, assim, eu não consigo atender todo mundo. Então, assim, precisa de mais veterinários. Então, se todo mundo ajudar ali, todo mundo sendo certinho, a gente só eles que vão ganhar com isso. Eu gostaria que você falasse o arroba da tua clínica, do teu perfil pessoal, se Sim. você quiser, né, passar. Hoje o meu Instagram acaba postando coisas pessoais e da rotina nossa ali também, é o Thiago Limas. E a da clínica é Spaco Pet. Daí o Instagram nosso, lá tem tudo certinho, a gente tá com um canal bem legal. Legal. Então é isso, né? A gente agradece aí muito ao público, a você estar aqui. A gente vai vai ter dúvidas aí, falando nos comentários, a gente vai precisar dessa ajuda. A pegar um pouco do teu tempo, que a gente sabe que é tão precioso. E nós somos lisonjeados pela tua presença aqui, ensinar tanta coisa boa pra nós. Eu agradeço o convite, foi muito legal. Estava um pouquinho nervoso ali, mas deu tudo certo. Super bem, imagina, que isso. Apresentar esses animais lindos e a gente ficou mais curiosos ainda para saber muito mais. Legal. E, né, Renata, saber que os nossos animais exóticos silvestres estão em boas mãos. Que bom. A gente está procurando, né, novo conhecimento, então já estou de olho em outra pós. Eu acho que a gente nunca pode parar. É errado a gente pensar que estuda durante a faculdade. Não, você estuda depois, né? Porque daí você não tem mais um professor para te mostrar o caminho. Muitas vezes você tem que procurar esse caminho, mas daí você procura o caminho na sua área, no que você gosta, e daí se torna uma coisa muito mais fácil e legal. muito gostoso, né? É né? bom, muito bom, muito show. Então é isso aí, gente. Obrigada, né? Obrigada pelo público também. Façam comentários, ativem o sininho, que a gente tem mais podcast pra vir aí, nossa, né? Só coisa boa. Só coisa legal. O nosso podcast tá sensacional. Muito orgulho aqui. Falei que eu ia parar de falar, mas não tem como. Cada episódio aqui é um mais gratificante que o outro. Cada entrevistado é um mais incrível que o outro aqui, sem palavras, né? É isso aí, gente. Dá um like e a gente aguarda vocês no próximo episódio. Um beijo pra vocês. Tchau.